até aí na entrega da arma foi pra conduzir também. Muito bom, e nós já estamos dando início ao nosso Comando 33, o podcast vibrante, atuante, sem alteração, diretamente de Governador Valadares. E é claro, essa cidade que hoje nós estamos passando por um momento que é um fenômeno natural chamado afélio. Você sabe o que é afélio? Afélio é um momento, ou melhor, um fenômeno natural onde a Terra se distancia um pouco mais do Sol, provocando em algumas localidades um tempo mais ameno, mais agradável. Eu diria que em Governador Valadares é muito raro, mas nós estamos já sentindo frio. Então, nós estamos aqui à sombra do Pico do Bituruna, banhados aqui pelas águas do Rio Doce, e o Comando 33, que é produzido aqui no 01 Studios, vai para o canal 01 do YouTube, e você que assiste, olha só, você pode se inscrever no canal, isso mesmo, você pode ativar as notificações e compartilhar o nosso Comando 33, que tem como produtor técnico Gerson Neves, o nosso MacGyver, aquele camarada que só fala o nome da pessoa que descobre até o número do que... Cadê? Olha lá, gente. Ai, Afélio! Ele mostrou. Tem o Periélio e o Afélio. São quase vizinhos, viu, gente? Mas não são não, viu? Afélio e Periélio. Mostrou. Esse eu tô falando, ó. O camarada não é fácil, não. Já encontrou aí. E olha só, gente. Eu tava falando que o nosso MacGyver, Gerson Neves, já encontrou o Afélio e o Periélio. E ele é realmente o camarada que descobre as coisas ali, viu? Eu já passei pelos dados do nosso convidado de hoje, ele vai descobrir mais coisas. Produtor executivo Ricardo Assunção e o nosso grande Neto, da Neto Produções, também é um grande cooperador do 01 Studios. Hoje, em especial, eu queria trazer para vocês, olha, quem conhece? Alguém já ouviu falar nesse instrumento? Seria um acessório, algo? Isso aqui, gente, olha só, para que você tenha conhecimento, é uma tonfa. Alguns chamam de tonfa militar, mas é um tipo de equipamento com menor possibilidade de provocar, quem sabe, a morte, mas dependendo de onde atingir pode. É um material muito resistente, é oriundo de artes marciais asiáticas, e a polícia militar utiliza para defesa, também para ataque. É um instrumento que vai se defender em caso de que o militar ou agente de segurança venha sofrer alguma tentativa de agressão. Então está aqui apresentado para vocês a tonfa militar. Bacana demais. Eu de novo estou com a minha linda caneca do Comando 33, a nossa camisa também do Comando. E hoje, gente, olha só, nós já estamos com quase ou mais de um ano, né, de Comando 33. E eu não vou mentir, não. O convidado de hoje, eu estive aí durante algum tempo tentando trazê-lo. Ele tem uma agenda que realmente é muito intensa e que ele tem executado um trabalho muito bacana. E eu acompanhei, inclusive, vamos dizer assim, o início da carreira dele, porque quando ele chegou eu estava mais ou menos na metade e quase saindo. Já tem 10 anos que eu estou fora. E então, pelo menos uns 5 anos eu devo ter acompanhado ele aí na ativa. Eu estou falando de um convidado que é da Polícia Civil de Minas Gerais e tem atuado na nossa região, não apenas dentro da nossa cidade de Governador Valadares, porque você sabe, o Comando 33 é o programa que tem o objetivo de homenagear, de prestigiar, de engrandecer as nossas instituições que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social. E são elas a Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, até mesmo os CONCEPs e outras instituições que estão aí visando a melhoria na qualidade de vida do cidadão. Isso mesmo, oferecendo segurança. O nosso carro-chefe é a segurança, para que o cidadão viva bem. Depois de tanto falar, de tantos embromations, vamos dizer assim, eu vou dar a palavra agora para o meu convidado especial e vou anunciar apenas o nome dele e ele vai falar. Mas antes, espera um pouquinho. Olha só, tem uma coisa importante que eu acho que todos devem saber. Talvez nem todos saibam, mas
O nosso convidado de hoje, ele tem uma função muito importante porque ele assessora e também trabalha nas investigações de crimes, de fatos que envolvem crimes e que estão também relacionados até a assuntos de grande relevância no nosso cenário da segurança pública. Sem mais delongas, o nosso convidado, o nobre ilustre, aqui tá investigador, né? Mas esse moço eu não sei não, viu? Esse camarada vai longe, viu? Vai longe que eu sei que vai sim. O nosso convidado, Robson Mourão. Muito boa tarde. Boa tarde, boa noite, qualquer hora. Boa noite a quem nos assiste, é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado, Tenente Augusto, pelo convite. Realmente a nossa agenda foi difícil, né, alinhar, em razão, claro, do compromisso primeiro com o nosso trabalho. O fato de estar sempre aí a serviço da comunidade exige um pouco da gente. E por isso nós tivemos, hoje a gente conseguimos um encaixe, graças a Deus conciliamos. E estamos aqui com muito prazer, uma alegria. Estúdio muito bonito, para quem nos acompanha de casa aí, talvez não tenha a dimensão, mas lugar que é bacana, viu? Que bom, né? Para mim é uma honra receber mais um representante de uma instituição tão valiosa, tão assim valorosa e que tem contribuído muitíssimo com a segurança pública. Muito obrigado, meu amigo. É uma engrenagem onde tem diversos atores, né? E a gente fica feliz de contribuir nesse sistema, onde estão também a nossa co-irmã, a Polícia Militar, a Polícia Penal, o Corpo de Bombeiros, e também somos forças, né? Com a Polícia Federal e as forças-tarefas que são criadas, atuam em conjunto para combater o crime. Que bom demais receber, então, esse representante da Polícia Civil. E Robson tem uma história também a se contar, porque ele tem alguns familiares que fazem parte de algumas instituições. Como, por exemplo, o nosso grande amigo, irmão, vamos dizer assim, o Coronel Fabrício Casotti, né? Tive a honra de trabalhar sob comando dele. Mas conta para nós aí, qual que é o que o levou, qual foi o seu chamado para atuar na Polícia Civil de Minas Gerais? Então, fora ele, não tinha ninguém na família que trilhou esse caminho na Força de Segurança. Sim. E, curiosamente, o meu primeiro concurso foi para a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Inclusive, fui aprovado. Tentou ingressar na PM? Sim, fui aprovado, inclusive. Mas, veja bem, meu pai nunca foi, na época, não era muito fã da atividade policial militar. Tanto que, neste concurso, eu saí meio que escondido, tinha 18 para 19 anos. E aí, quando ele me interpelou para onde é que tá, ele falou, estou indo fazer o concurso da Polícia Militar. E fui aprovado, fui até as fases seguintes, já estava entregando os resultados médicos, né, dos exames laboratoriais, audiometria tonal, me recordo de tudo isso, quando no mesmo período havia sido aprovado um outro concurso administrativo na empresa pública do Estado e acabei assumindo este outro cargo. Que, curiosamente, quando fui apresentar para esse responsável, o endereço constava lá, Israel Pinheiro 4043. Que é o endereço da Delegacia Regional, Civil. Exatamente. Cheguei no CPD, inclusive meu xará, Robson Cruzoé, quem me recebeu, ou seja, naquele momento havia se designado como auxiliar administrativo dentro da Delegacia Regional de Polícia Civil. Inicialmente, quem nos recebeu, o saudoso Marcos José de Paula, né? Que aqui também encontrou um desafio quando aqui veio, e fui designado para o Detran. Foi o primeiro local onde eu trabalhei. Lá, então recepcionando os despachantes e todos aqueles que... Na época era um trabalho mais administrativo mesmo, Exatamente. Né? Funcionava ali na Avenida JK. De início eu meio que assustei, não imaginava que fosse o ambiente policial. E foi ali dentro, onde eu passei de 2007 a 2009, que desenvolvi esse apego à Polícia Civil, porque eu via os colegas na operacional e aquilo tudo me chamou a atenção. Num período de 2008 a 2009, eu saí daquela função que era mais atribulada e estava numa recepção onde atendia o 197 da Polícia Civil. Era uma demanda pouca
E eu tinha a oportunidade, de, entre um intervalo e outro, de dar uma revisada em algum material que já estava pois já estava na iminência o concurso de investigadores da Polícia Civil. E Visando fiz entrar assim mesmo na meio Polícia que Civil. desacreditado, porque era uma função que era um concurso que exigia muito, porque eram múltiplas disciplinas, não era como é hoje. Então você tinha lá português, matemática, física, química, e eu confesso que na parte de física nunca fui exemplar. E As exatas, né? São chamadas exatamente. exatas. E foi uma surpresa, eu fui aprovado e fiquei muito bem classificado, né, entre o 33º, dentro de um número de vagas considerável que existia. E então encerrei o contrato com essa empresa na Delegacia Regional em setembro de 2009 e em dezembro de 2010 eu já estava formando na Academia de Lá Polícia. na Cadepol. Exatamente. Interessante. Formei na Cadepol e a minha primeira designação foi Conselheiro Pena, na cidade aqui próxima, Sim, de faz 90 parte a 100 quilômetros, faz região, parte né? da nossa região, e fomos em 10 investigadores É novos mesmo? para aquela região. Foi uma época em que as delegacias foram muito bem supridas com a demanda de recursos humanos nesse sentido. Uma leva boa, uma cidade onde eu tenho muita gratidão, me acolheu muito bem, me recebeu muito bem, tive excelentes pessoas, os servidores que lá trabalhavam, os policiais, nos receberam muito bem, isso faz toda a diferença. Nós, recém-chegados, novos, né? Eu tinha 21 anos. 21 anos de idade. 21 anos. Bastante e novo. a gente não tinha muita noção. Tanto que alguns dos nossos colegas formados de turma se perderam no caminho, né? Nós tivemos colegas que nem passaram pelo probatório, talvez pela falta de uma instrução de um norte, de alguém. Então, naquela época ainda havia o probatório. Sim, existia o probatório, exatamente. Que equivalia a quanto tempo? Naquele tempo eram 2, né, e depois passou para 3 anos. Se eu não estou enganado. E ainda era o nível, já era superior? E ainda não era o nível superior. O nível superior vem no próximo concurso. Ainda era o nível médio. Sim. E o nome da carreira era agente de polícia. Ah, certo. E depois mudou também. Depois, com a legislação, modificou-se isso e transformou em investigador de polícia. Foi assim que modificou toda a nomenclatura, a identificação, a identidade visual da polícia. Hoje a atividade principal é de investigador? Isso, de investigador. O que acontece? No período de 2017 e 2018, eu fui designado, né, pelo governo do estado, por indicação da chefia local, como inspetor de investigadores. E desde lá fiquei na função até o período eleitoral do ano passado, 2024. Sim, no pleito anterior, 2024. Que aí exigiu, né, em razão da legislação eleitoral, exigiu o afastamento e foi o período em que eu tive que exonerar. Então, exonerei, indiquei um outro rapaz muito competente, né, que está lá nos assessorando. E neste período agora, ou seja, eu estou retomando, né, do final do ano para cá, nós já estamos aí com 6 meses, readaptando, porque a gente fica praticamente 6 meses fora do trabalho policial. E numa função campanha. Totalmente diferente do que é. Eu até achava que o desafio na polícia era maior, mas quando você vê uma campanha eleitoral... Uma campanha eleitoral pesada, bem pesada, exatamente. Uma concorrência muito grande também. Exato, afetou muito, né, a saúde também nesse aspecto. Então, a gente está voltando da transição de forma mais suave, né, hoje, sem muita pressão ainda. Então, hoje estou também acumulando lá na agência de inteligência, né, e na assessoria, junto com nosso chefe hoje, Dr. Vinícius Sampaio, que tem segurando essas funções de representatividade em diversos eventos que a gente tem, né? Porque nós acumulamos as comissões. Estou lá na Comissão de Segurança Aeroportuária, né? Nós temos reuniões pontuais, a comissão agora de defesa dos animais aqui pelo município, e fora as outras atribuições também, como atuo como examinador de trânsito, né? Junto agora a 7, né? O antigo Detran,
Então, é uma função. Então, nós temos funções diversificadas que acabam exigindo um pouco mais. Participo também pela Comissão Municipal de Monitoramento de Eventos Esportivos e Culturais de Valadares, que é a Comovec, por onde passa todos os eventos hoje da cidade. Eu me lembro das reuniões da Comovec. Exatamente. E, gente, eu costumo dizer que, independente de cargo ou função, o que a gente tem que ter em mente é que a gente está ali para servir o cidadão. O produto final do meu trabalho é o cidadão bem satisfeito, seja na seara administrativa ou na criminal. É óbvio que o cidadão de bem, a gente precisa deixar isso bem claro. Né? E nós sempre ressaltamos no Comando 33 exatamente isso. Quando se fala da atividade policial, seja ela policial civil, penal, militar, o que seja, o objetivo principal é servir bem ao cidadão de bem. Exato. E eu acho muito interessante porque existem algumas vertentes que fazem com que a gente reflita um pouco sobre isso. O que eu tenho feito dentro da minha atividade como investigador para que aquele cidadão tenha uma resposta aos seus anseios. Fato. É isso. É um pagador de impostos. Exato. Pagam tantos impostos e o mínimo que se espera é que tenha um retorno positivo do poder público, essa mão forte que é a mão do Estado. Né? E aí nós exercemos esse mundo através da Polícia Civil. Há um jargão muito antigo, inclusive, que é dito que a polícia, e eu falo de uma forma geral, é o braço forte do Estado mais próximo do cidadão. E quando nós começamos a entender com profundidade esse jargão, nós podemos então até falar com convicção, realmente, nós fazemos parte. No meu caso, já sou veterano, mas a gente ainda se sente integrado, né, a esse grupo que atua. Agora, eu acho muito bacana, como nós estamos falando de um sistema que é de integração, que envolve as instituições, a relação que há. Hoje mesmo nós tivemos aquela solenidade 250 anos dos 250 anos militar, e eu vi muita bonita. gente bacana, que inclusive são pessoas da época que eu estava na ativa, além de encontrá-lo lá também, alguns outros colegas. E hoje eu acho que há uma aproximação maior, é isso mesmo? Exatamente. E é uma realidade que mudou, né? De anos para cá. Hoje nós testemunhamos isso. Nós tivemos lá 3 encontros. Começou no início da manhã com o encontro com os veteranos. O café da manhã dos veteranos. Exato. E que alegria ver rever o pessoal a ali história viva da polícia. Né? E a gente vê nos olhos, eu até comentava pouco antes de entrar no ar aqui, o quanto é bonito esse trabalho de valorizar aquele que os responsáveis por estarmos onde estão hoje. O que eu falo sempre, que o veterano, ele pavimentou a estrada do que está na ativa hoje. Exatamente. Então, assim, contribuíram sim e acabam sendo referência. Exatamente. Entendeu? Mas eu acho muito bom esse encontro. Polícia Militar, Polícia Civil, até outros órgãos que se encontram ali. Se encontram. É uma instituição muito respeitada. Em um momento de celebração. Exato. Né? Normalmente se reúne todos esses num momento num cumprimento de mandado, numa operação, uma mega operação. Hoje se usa muito esse termo, uma mega operação que envolve polícia. Geralmente, né, o Robson, quando a gente acompanha as manchetes, né, uma mega operação envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil. Mas as forças integradas, nesse momento em especial, se reuniram para celebrar os 250 anos da Polícia Militar, que, assim, eu diria, deve muito também à Polícia Civil, porque, apesar de constitucionalmente falando, terem algumas funções distintas, elas são irmanadas, trabalham juntas. Ou seja, eu acho que a ideia de integrar pegou muito. E eu não vou mentir, não. Eu presenciei o início disso. Quando nós fizemos alguns cursos de polícia comunitária, de direitos humanos, e nós fizemos com policiais civis. Exatamente. Era um curso inteiro. Eu participei de um, inclusive. Nós tínhamos lá, inclusive, os bombeiros também participaram. Sim, exatamente. Não podemos esquecer dos bombeiros que sempre estão juntos. Estiveram lá. E isso só veio
veio para aproximar mais os colegas. E eu falo que o nosso inimigo é outro, entre nós, ou seja, há que haver essa irmandade, porque nós somos uns pelos outros. E eu tenho grandes amigos, né? Inclusive tenho compadres que são policiais militares, Sim. e é uma instituição que sempre estendeu a mão a nós. Falo não no sentido pessoal, mas também institucional. Teve um episódio, inclusive, quando o Casotti ainda era o coronel da ativa. Sim, comandante da região. Comandante exato, da 8ª região. Havia sido feita uma prisão de muitos infratores, e nós não tínhamos viatura em condições, ou seja, viaturas e pessoal para conduzir tudo aquilo ali. Então nós trabalhávamos praticamente lá no 3º andar, coisa de 10 metros de diferença a porta de um para o outro. Então nós batemos lá e solicitamos, nós estamos com essa demanda, a Polícia Militar consegue dar um apoio, e imediatamente acionou o 6º Batalhão, daí a pouco encostou o ônibus, aquele micro-ônibus lá, com uma equipe de reforço e apoio, e conduziu aquela moçada toda lá. Você veja bem, sem necessidade de fazer um ofício, sem necessidade... Exato, foi uma coisa mais prática. Isso é integração, Exato. Isso é parceria. E essa cultura, ela tem que permanecer, ela tem que prosperar, porque não há como falar em segurança pública com as forças separadas. Um outro exemplo que nós temos aqui, que inclusive fez uma grande operação hoje, é a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. E quem está lá? A Polícia Federal, a Polícia Civil, Exato. A Polícia Militar, a Polícia Penal, todas essas forças, cada um na sua atribuição, né, somando o esforço, o know-how que cada um tem, e qual é o resultado final. É uma cidade mais segura. Uma outra referência, a gente pode até dizer que talvez não vistamos a mesma camisa, mas nós temos a mesma união, Exato. O mesmo objetivo. Exatamente. É muito interessante isso aí, ó. Falando em integração. Integração, ó. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública colocam Minas como o estado mais seguro do país. Fonte aqui é do CONCEP, né? Esse saiu inclusive na pesquisa do Ministério da Justiça, né? O próprio estado, o governo de Minas, divulgou essa estatística, e o CONCEP, como sempre foi parceiro, né, à época encampou essa divulgação. E a gente viu um exemplo claro da integração. Estou vendo aqui um grande amigo, né, o sargento Washington. O Washington em frente à viatura da Polícia Militar. Cara, rapaz, os demais ele não estou conseguindo identificar, os demais também não conseguimos identificar. Inclusive aí tem até o SAMU como parceiro, o SAMU como parceiro nosso ali. Então esse é um exemplo claro. É óbvio que, ou seja, se tem resultado, tem que fazer a propaganda. Sim, né? claro. É importante isso. E essa foto foi no Alto do Santo Agostinho, exatamente ali. Eu já sei, no Belvedere do Santo Agostinho. E fazer destaque ao Washington na comunicação. Exato, ele está hoje na assessoria de comunicação da 8ª região, né? Ali com o Major Petrone. Grande parceiro. Com o Roberto Coleta, também sargento Roberto Coleta. Também. Estão juntos ali. Já, eu diria que hoje eles fazem eles são como se fossem os grandes publicitários. Sim. Ou fazem parte dessa equipe aí que atua divulgando o que a polícia tem feito. Exatamente. Eu acho muito legal isso. E transitam tranquilamente entre todas as instituições. Muito bacana mesmo. O trabalho que eles fazem. E o Washington eu conheço há muitos anos porque ele trabalhou conosco no antigo Copom, que hoje é o CIAD. Centro Integrado de Atendimento e Despacho. É muito bom. E o que eu penso? Desde que foram criadas as regiões integradas de segurança pública, e que realmente houve uma aproximação maior das instituições, não apenas da Polícia Civil, Bombeiro. Hoje nós temos lá, inclusive, o pessoal do Olho Vivo, né? Exato. O pessoal do Olho Vivo que presta um serviço maravilhoso. São da inclusive, eu estou até tentando, eu não sei como é que funciona as normas para que a gente também tenha a possibilidade de homenagear algum dos funcionários do Olho Vivo, trazendo para falar um pouquinho sobre o trabalho, porque eu tenho acompanhado muitos trabalhos exitosos, né? Ações exitosas em que o Olho Vivo teve uma vamos dizer assim, uma participação fundamental, por exemplo, a prisão. Esses dias mesmo eu vi assisti um vídeo na rede social onde o cidadão infrator estava conduzindo uma motocicleta e a câmera acompanhando
A gente só vê o motociclista, não vê o cara que está operando lá em cima, né? Aí, passado alguns minutos, uma viatura da Polícia Militar chegou, abordou e encontrou uma arma de fogo. Imediato. Ou seja, o trabalho em conjunto. Exatamente. O trabalho integrado entre as forças. Usando a tecnologia a favor do cidadão de bem, porque aquele cidadão que estava utilizando ali, ou foi encontrado com a arma de fogo, poderia ser um criminoso contumaz. Boa coisa ele não estava não estava interessado. Apesar de nós temos algumas histórias, né? Sim. Eu sei de uma história de um cidadão que você acabou de contar aí, que ele acabou sendo preso por engano. Como é que é essa história aí? Ui. Só para quebrar um pouquinho o gelo aí. Conta para nós, eu acho que tem alguém da família? Já tivemos um caso, sim, parecido. Olha para você ver, antes de ingressar na polícia, nosso imóvel, meus pais sempre residiram ali na região do bairro de Lourdes. Sim. E era uma região que, à época, tinha muitos assaltos ali. A região tinha... o furto, né? Qual a rua, mais ou menos, que ali eles moravam? Ali pro lado da Sergipe, ali já... Sergipe, já chegando ali. da JK. Chegando nossa vida, ali tem a rua Granito ali. Depois, Granito, né? exatamente. Subindo já chega ali. lá no 6º Batalhão. Isso. Exatamente. E a gente tem a impressão de que por estar cercado do 6º Batalhão, Delegacia Regional... Não, ali não acontece crime. Não. Pois é, medo do engano. E o que aconteceu à época? A nossa casa já tinha sido... Nós, né, em casa, já havíamos sido vítimas de furto por mais de uma vez. Sim. E sempre durante a madrugada. Eles conseguiam acessar, ora arrombando o portão, já foi tirado o portão dos trilhos e até daquele motor forte, e adentraram, né, e levaram os bens de valor e materiais que estavam na parte externa. Em uma outra ocasião, havia muitos materiais de construção civil, porque ainda a casa estava em fase de reforma. Sim. Então, fios elétricos, muito cobre. Então, assim, também foi limpo. O terraço de casa fizeram uma limpeza. E isso, além de trazer insegurança, tirava o sono da gente. A gente não, ou seja, dormia guardando. Será que hoje... o mais preocupante, é óbvio que o bem material também, mas a gente temia pela nossa integridade. Né? Eu muito novo, né? Somos 3 irmãos. E aí aconteceu que tinha uma arma. Meu tio foi vigia, né? Vigilante muito tempo. Tinha a arma dele, o registro e tudo. E quando faleceu, foi instintivamente. Ninguém se preocupou com essa arma. Simplesmente pegou essa arma e guardou. Ficou lá um 38zinho, pequenininho, até muito bonitinho. E aí, rapaz, esse cidadão deu azar de determinado dia, ou seja, o sono já era leve. Tava todo mundo... O azar dele foi a sorte de alguém, não, né? E aí, rapaz, eu sei que esse cidadão já tava com a mãozinha já no cima do muro, já atravessando para dentro da nossa residência. Aí não teve outra. Lembraram desse abençoado revólver, 38 lá, 38, e foi tiro, sapecado a toda. Conseguimos prender. Ninguém foi ferido, é claro. Foi uma forma de assustar e aí o que não recomendo. A gente não orienta que ninguém não é recomendado faça isso, não. De forma alguma. Nem estamos aqui defendendo essa ação. Fato é que ele foi preso, né? Foi amarrado, conseguiu todo mundo, acordou a vizinhança toda. Os próprios moradores fizeram a prisão dele, Exato, né? Acionamos, né, o 190, a Polícia Militar. Ele foi conduzido, só que quem atirou também teve que explicar. Poxa, de onde surgiu essa arma? Então, ou seja, acabou de um problema, gerou outro. Lá na frente foi tudo resolvido porque estava naquele período ainda do Estatuto do Desarmamento. Sim. Foi feita a entrega voluntária e com isso não houve penalidade mais grave à época, graças a Deus, e ninguém saiu ferido também. Desde então, isso virou notícia, né? À época, até o colega Ricardo Assunção. Ricardo Assunção, esteve lá. Noticiou isso, esteve lá. Comentou a história lá. Até tentou gravar com a família, mas ninguém quis gravar. À época estava todo mundo muito assustado, mas fato é que depois desse episódio, acho que nunca passaram nem na porta. Nem na porta, né? Ô, Robson, olha só, interessante. Uma pergunta que eu creio que alguns que devem nos assistir devem pensar, ou devem refletir a respeito. Existe algum crime?
existe algum crime, você acha, uma opinião, na verdade, ou quem sabe um conceito, que é impossível de ser resolvido? Impossível. Olha... Não estou falando da combinação legal do crime impossível, não. Sim, não. Fora o crime impossível. Porque a sua atividade é investigar. Exato. Não, mas veja, em todos esses anos que nós estamos, nós tivemos crimes de difícil elucidação. Sim. Sim. Mas até então, aqueles em que eu trabalhei, todos chegaram à solução. Recentemente até comentava, em um dos casos de homicídio que eu trabalhei em Conselheiro Pena, na verdade o homicídio aconteceu em Tumiritinga, mas era a responsabilidade da delegacia de Conselheiro Pena, é da mesma circunscrição. E nós tínhamos muita dúvida, inclusive, sobre a autoria daquele homicídio. E eu não assinei a comunicação porque, querendo ou não, o investigador ele cumpre, né, as designações, as ordens de serviço emanadas pelo delegado e traz aos autos todas as peças que podem incidir ou na condenação ou na absolvição daquele cidadão. E é isso, e o investigador assim o faz através da sua comunicação de serviço ou relatório circunstanciado de investigação. Ali ele apresenta as provas subjetivas, né, os depoimentos, declarações, entrevistas, e também a prova objetiva, né, aquilo que é arrecadado ou identificado junto até com o trabalho muito bem feito da Polícia Técnica Científica, né, que é a perícia, né, nossa equipe de perícia. Então, enquanto eu não tive a certeza daquele fato, enquanto não esmiuçamos, tivemos todos os detalhes, checamos, a gente, e pelo menos eu e o meu parceiro à época, também o saudoso André Brant, não assinamos... Cheguei a conhecê-lo. Não assinamos aquela comunicação. E foi a partir daquela comunicação que foi a júri e houve a condenação. Então, assim, existem investigações difíceis de serem elucidadas. Mas impossível, não vou afirmar isso com certeza. Porque mesmo aquele em que naquele período de maturação da investigação você não consiga elucidar, mais tarde, lá na frente, tem uma pega e acaba saneando aquilo. Muito boa resposta, e eu já queria perguntar ao Gerson, se o Gerson teria aí alguma coisa para a gente mostrar, né? Porque o nosso amigo Robson é um moço muito jovem. Obrigado. Mas já é um homem casado, né? Um homem de família, um homem que tem religioso e que vive também e tem aprendido também a servir. Essas são algumas fotos, né? Tempo que tinha o cabelo preto, né? E assim, o cabelo tá mais escurinho aí, né? Aí tá. Trabalhando aí com o Dr. Vinícius. Exato. Ali. A gente costuma brincar que ele foi o olheiro, né? Foi o olheiro, né? Ele estava lá em Conselheiro Pena, não conhecia aqui o delegado regional à época, precisava de um cara de confiança para resolver determinadas questões, e ele indicou, falou, tem uma pessoa para indicar, mas não está aqui. O Robson hoje virou quase um garoto propaganda, né, da Polícia Civil. Aí, inclusive, eu tenho até acompanhado alguns comerciais lá do Quem Faz é Você e uma outra policial. E a Flávia é uma investigadora nossa também, que trabalha né, falam sobre o 181, que é importante. Exatamente. A gente usava o 0800, 300, 190, isso há algum tempo atrás. Exato. Agora é um 181. Exato, tudo unificado no 181. Exatamente. E eu diria que o 181 é como o 0800 na época que nós dizíamos que era a arma do cidadão de bem contra a criminalidade. E fato. E é fato, né? Mas o Robson é casado. Casado. Olha só, gente. O camarada já vai para quantos anos? 10 ou mais? Mais 10 anos, né? De casado, nós fechamos 8 agora, né? 8, né? 8 anos? 10 de relacionamento. Olha, gente, que coisa boa. Exatamente. Aí o Benício, esse rapaz esperto demais. Graças a Deus, muito, né? Porque muito inteligente, traz pra gente muita alegria. Que coisa Graças boa. A Deus. E a Paula, uma companheira, eu vou dizer, difícil encontrar a mulher igual a ela hoje, eu digo, porque sempre parceira. Às vezes o período em que eu tive que estar muito ausente foi muito compreensiva. Ela dá aquele suporte necessário. O apoio, exato. Coisa hoje boa. Todo mundo precisa ter um... E baseado nessa foto, eu vou fazer uma outra pergunta.
Sim. E uma pergunta que praticamente eu faço para todos os convidados. Família. O que é família para você? É um santuário, é um lugar de refúgio, é que eles vão estar ali sempre por nós, viu, Elvis? Não tem... Pode estar o mundo contra a gente aqui, mas eu tenho certeza que chegando em casa... Isso é ali maravilhoso, que a gente tem segurança, né? viu? E eu assim... emociono porque eu considero muito, levo muito a sério e é o que eu falo. Você se sentir bem, tem pessoas que às vezes evitam o lar, né? Eu, a oportunidade que tenho, faço questão de estar junto, que seja um programa simples. Se a gente sentar juntos no sofá e acompanhar um filme, ou assistir uma série, isso aí não tem nada que eu brinco que lá em pague. casa e falo assim, que seja para comer um macarrão instantâneo. Exatamente. Mas tem que estar juntos. É tem bom que estar demais. junto, exato, aí com palavras que já emocionaram o Robson aí, tô mostrando a esposa. E o Benício. Né? O Benício está com quantos anos? Vai fazer 6 anos agora 6 em agosto. anos. Com 5 anos. Tem mais coisa aí, não Já. tem, Gerson? Tenho certeza que já achou mais coisa para mostrar. Instagram aberto aí, a vida lá, da gente. Olha, Ei, o homem, olha, isso é onde? Da Cadepol? Isso é na Cadepol. Tô vendo a época lá. Eu vou contar a história. Eu diria assim, seria recrutada da Cadepol. Céu, isso aí. Eu tô rindo. 2009? Porque 2009, porque parece que era só artilheiro aí, né? Mas só quem sabe a história. Eu tô vendo até uma moça aqui do lado rindo, rapaz. Ela tá rindo do quê? Exato. Na verdade, a Patrícia, ela tinha vindo da Polícia Militar, estava conosco. Sim. E a Juliana, nós ainda temos contato, tá lá na região do Triângulo, né? Aqui a Daniele. Aqui os homens, em via de regra, a gente conhece os homens e a Patrícia, né? Iam pro futebol. Eu nunca fui bom de bola, nunca. Eu no ensino médio, rapaz. Fala, eu era aquele último ali. Você é um garoto propaganda, mas não é bom de bola. Exatamente. O time que eu jogava tinha que ter um a mais. E aí, no momento, nós encerramos o futebolzinho lá, alguém resolveu clicar. Era a época que a gente não tinha câmera de muita qualidade, não, e registramos. É uma turma boa. É boa lembrança, né? Tenho importante. muito contato ainda com muitos deles. O Matheus está aqui, hoje é delegado. O Danilo Dimas aqui esteve em Brasília, hoje está como subinspetor lá em Belo Horizonte. Brant, infelizmente, nós o perdemos. O Brant é sobrinho de um sargento que formou comigo no curso de soldado. Era um cara espetacular, um cara muito Tem bom. Mais coisa turma aí, boa. Tem mais coisa. Tempo bom de academia, viu, Olha rapaz? só, é bom relembrar isso, né? E o momento agradável. é oportuno, porque o programa tem esse objetivo também, trazer à memória algumas coisas para que se comente, para que relembre e tenha a possibilidade de ver, pelo menos em foto, né? Alguns aqui fizeram parte da sua história, né? Exato. Tem mais coisinha aí? Tem sim. Lembrando que hoje... Olha, gente. Isso aí foi... Isso é lá do... Isso é o TLC, lá na paróquia Cristo Redentor, ali no Gran Duquesa, logo do Gran Duquesa ali. Essa turma bacana aqui. Essa foto, se eu não me engano, foi da equipe responsável por acolher, né, aqueles... a gente chama de encontristas. São aquelas pessoas, que a gente convida... Do encontro. Exatamente, participar do encontro. É um retiro, via de regra, de 3 dias. Eles entram na sexta-feira à noite. Muito parecido com a pessoa que eu conheço ali, com a nenenzinha no colo ali, a Amanda, não, né? Não, ali é a Tassiana. Tem a Tassiana, a Isabela, que hoje é juíza lá no norte do país. Eu tenho aqui o Gedson, que é o delegado da Polícia Federal, um cara fenômeno. Diogo tá ali, um grande parceiro também do Açaizinho, muito conhecido aí na cidade. Demais, a turma toda é espetacular. Lá, aqui é um momento que eu falo, a gente tem que dedicar um pouco É esse momento mais voltado para o espírito, exatamente. Né? Trabalhar se a gente não abastecer, não né? alimentar o espírito, exatamente, não aguenta essa batalha. Nós temos batalhas aí, é óbvio, física, mas tem as batalhas espirituais que acontecem também. Eu acredito nisso, e se a gente não tiver fortalecido, a vida fica mais difícil. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pôr Deus na frente. Sem Deus é difícil o cara seguir à frente. Não, eu tenho recebido muitos convidados e eu diria que
Eu tenho sido muito abençoado. Amém, meu Por irmão. quê? Amém. Porque todos eles que têm vindo, eles praticamente têm ou acabam em coro afirmando isso. Exato. Sem Deus Exato. não dá para fazer não nada. dá para não dá fazer. pra Ele ser pode nada. até caminhar, mas lá na frente tudo se torna mais difícil, se torna mais pesado. Eu digo até nas decisões que a gente tem que tomar. Em todo esse período que eu estive à frente da Inspetoria de Investigadores, toda decisão ela tem que ser tomada com sobriedade. Consulta a Deus antes, que não tem erro, não. Chame a Deus. É isso mesmo. Muito interessante isso. Robson, olha só. Aí o prêmio que você recebeu, o prêmio não, a comenda, mérito, né? Esse foi o mérito Seu legislativo Dandan? de segurança, foi Dandan. Dandan. Foi a indicação. Foi agora recente. Esse foi o Semana ano passado. O ano passado? Esse foi do ano passado. Desse ano já foi outro. Já teve outro. Contemplados, né? Anualmente são indicados, né? Os servidores policiais civis e administrativos. Que a Câmara da nossa Câmara de Vereadores. Muito. Eu digo que isso é um ato nobre de valorizar, inclusive aqueles. A gente sempre percebe, toda homenagem a gente vê a casa cheia. E isso nos orgulha muito. Isso demonstra que realmente há muitas pessoas que são admiradoras do trabalho. Sim, é fato. Do trabalho que vocês executam, né? É muito bom isso. Isso, eu costumo dizer que isso não nos envaidece, mas dá a certeza de que a gente está trilhando o caminho certo. Além de claro, valorizar, né? Aqui, reconhecer o trabalho. Eu fico muito feliz, independente, ou seja, aqui fui eu, mas eu participo e comemoro quando é o colega nosso de trabalho. Porque, além dele, Elvis, é a instituição que está ali sendo reconhecida, representada. É muito bom a gente poder ouvir essas palavras e entender desse envolvimento do Robson Mourão junto à Polícia Civil de Minas Gerais. E olha só, o Comando 33, ele excepcionalmente está sendo gravado, mas ele vai ficar hospedado na página do Canal 01 no YouTube. E é claro, assim que nós tivermos o link, vai ser disparado aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp também e nos próprios grupos do Robson, para que eles acompanhem e conheçam um pouquinho mais. E assim, já nos aproximando, quem sabe, do encerramento desse bate-papo, que para mim foi muito gostoso, foi muito agradável. O prazer foi meu amigo. Uma pergunta que eu também costumo fazer para todos que vêm e participam conosco. Diante do que nós temos vivenciado hoje, em especial, qual é o futuro das polícias? É um desafio que as polícias estão tendo que se reinventar, né? A própria grade curricular tem mudado, o perfil policial tem mudado. Então, eu penso que nesse próximo, o cenário que se aproxima será de grande desafio, inclusive na própria formação do policial. A gente acompanha, logo que eu entrei, a gente percebe que os desafios são diferentes. E a polícia, de uma certa... Não estou aqui fazendo crítica, mas a polícia, de certa forma, ela perdeu um pouco do seu vigor, da sua força. Não estou falando aqui em abuso, mas a gente percebe que hoje, às vezes, o cidadão infrator, a palavra dele é super valorizada em detrimento do agente de segurança. E até que você consiga confirmar e provar, justificar tudo aquilo, dá trabalho. E nem sempre a notícia ruim, nem sempre a notícia boa é difundida com a mesma força da ruim. Exato. Então, assim, eu vejo um cenário, ao mesmo tempo que otimista, vejo com uma certa preocupação, porque se nós, enquanto operadores de segurança e os próprios gestores não se atentarem a isso, a gente corre o risco de talvez de uma formação que careça um pouco mais nessa questão até filosófica. O que eu posso dizer hoje, dentro do que a gente vivencia, Minas Gerais,
Minas Gerais já está na vanguarda disso. Sim. Nós temos uma formação que é excelente, a gente pode pegar a grade tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Nós temos gestores hoje, o governo de Minas tem investido em treinamento na área de gestão e de administração pública. Então, como isso é importante? Eu não tenho hoje um líder sem a formação, sem o conhecimento para aquela área. Nós temos aí a nossa academia de polícia hoje focada em diversos cursos, né, online e presencial, sim, que tem agregado muito, principalmente com o advento da tecnologia. Nós estamos aí com a inteligência artificial. Então, Minas Gerais está à frente. Eu não falo para os outros estados porque eu ainda não conheço. Então, Minas Gerais tem investido muito nisso. Então, nós temos hoje excelentes operadores de segurança. A partir desse cenário, eu vejo com muito otimismo o futuro. Agora, quando a gente fala, até retificando, quando a gente fala de força, a gente vai ter que pensar em mecanismos aí de resguardar, ou seja, de trabalhar resguardando, né, o trabalho desse operador de segurança, desse policial. O que eu acho bacana? Essa mensagem que acaba sendo transmitida para as próximas gerações. Porque hoje, com 15 anos, já deve assim pensar, olha, eu já devo estar na metade da ladeira, exato, vamos dizer assim. Começa... E eu preciso, pelo menos, ser alguém que vai deixar algo de bom para que os que estão chegando, com certeza, venham também, quem sabe, ser melhor do que eu. Com certeza. Eu tenho um amigo que eu converso muito e aprendo muito com ele também. Ele fala sempre, destaca sempre que nós temos que deixar um legado. Um legado seja para os nossos filhos, seja para a sociedade. Tem que deixar uma história. A gente aqui não está falando de patrimônio material, não. Mas é lembrar, olhar para o Tenente Elbert e lembrar da história, do bem que ele fez. Exato. Né? É lembrar, olhar para o coronel e falar, esse fez história, contribuiu, ele deixou uma marca indelével. Deixa saudade aquela gestão. É olhar para o nosso chefe de departamento e falar que teve uma participação decisiva, inclusive na formação daqueles que trabalharam com ele. Então isso não tem preço. Acho que eu aprendi isso, aprendo e levo isso para a vida. Nós, enquanto homens, seja na segurança pública ou em qualquer outra profissão, nós temos que deixar um legado. Os homens de bem, eles deixam essa marca. Que maravilha, gente. Eu queria já, então, agradecer. Eu sei que realmente a agenda do Robson é uma agenda bem assim tumultuada, porque ele viaja muito, acompanhando. Chegamos de Guanhães ontem, né? Ontem naquela correria, eu fazendo contato e querendo uma informação, querendo saber se podia vir ou não. Ele nos atendeu, ele veio e assim, prazer, com muita alegria. Eu diria que ele já irradia algo muito bom, que é um sorriso, né, que cativa a gente, meu amigo, né, algo muito bom. E assim, deixar à disposição o Comando 33. Não apenas para você, mas nós temos vários outros colegas que sim, são da Polícia Civil e queremos deixar o nosso microfone, né? Não sei se pode levar não, né, Gerson? Não pode levar não, mas ele está à disposição caso precisem para algum trabalho de divulgação. E esse é o nosso Comando 33. Eu estou muito feliz e satisfeito. Algo assim, é um bate-papo mesmo, a gente procura fazer muito isso agradável. De maneira... E quando nós falamos, ou quando nós manifestamos sobre o fato do Estúdio Seu 01, é porque é pioneiro. Não há, na nossa região, na área de cobertura telefônica 33, um programa que tenha esse objetivo como o Comando 33. Já é você passeando, hein? Não, passeando não, gente. Conhecendo a atividade aérea na aeronave da Polícia Civil. Esse foi uma das grandes operações que nós desenvolvemos em Valadares. E no momento eu fui acompanhar, né, a nossa equipe. Bacana, as aeronaves, rapaz, sempre que vem para dar um suporte. Demais. Aqui eu já estava na parte, ou seja, eu fui pelo ar e depois eu segui com os colegas apreensões por terra, exatamente. O suporte aéreo ele é muito importante para nós. Hoje nós temos
a grata alegria de contar com o suporte aéreo da Polícia Militar. A Brave, Quinta Brave está aqui. E em alguns momentos, né? Mandar, inclusive, um abraço para o Major Júnior, nosso companheiro e amigo também. Toda a equipe de lá, assim, o pessoal são muito bacanas, recepcionam muito bem. Isso aqui já é o Alto do Santa Helena, né? Aqui já retornando de Santa Helena, região do Carapina, com o produto, né, dessa operação. A operação exitosa é aquela que ocorre com resultados positivos e sem, o que a gente fala, imprevistos, né? Sem os desastres. Eu parabenizo a Polícia Civil pelo trabalho maravilhoso. E já encerrando, eu queria suas considerações finais. Elvis, primeiro agradecê-lo pelo convite, até me desculpar em tempo pela demora em ajustar a agenda. A gente percebe o seguinte, só um comentário. Demorou, mas quando chegou, marcou o seu local, assim, ó, tá registrado. Agradeço. Agradecer toda a equipe que está por trás das câmeras aqui, o MacGyver. O grande Gerson Neves. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho, como eu disse, pioneiro. Tem uma força. A gente fala, esse microfone aqui, ele alcança aí diversos ouvintes, diversos telespectadores, né, que nos assistem pela rede social. E é mais do que um trabalho informativo, é um trabalho de utilidade pública. Então, quero parabenizar toda a equipe, né, em nome da Polícia Civil, reforçar que nós estamos lá sempre à disposição do cidadão de bem. Bacana demais. Está sendo veiculada aí a campanha do 181, é o que eu sempre digo, sua ligação aparece, você não. E essa informação ela é muito útil para nós. E dizer que o trabalho de segurança pública ele é desafiador. Não adianta dizer, engana-se quem pensa que é fácil. Só quem carrega a farda, né? Quem carrega o brasão, esse distintivo, sabe o peso que tem. Porque o trabalho ele não se encerra, né, naquele expediente. A gente está sempre ali ativo, vigilante. Muitas vezes a gente carrega resquícios, né, do que foi aquele trabalho, e o desafio ele recomeça no dia seguinte. Então, e com o apoio da sociedade, isso fica mais fácil. Então, eu gosto sempre de reforçar que é importante a sociedade ser parceira, as outras instituições serem parceiras, que tudo isso facilita e ajuda com que o trabalho seja cada dia mais de excelência. Então, meu muito obrigado a todos aqueles que cooperam com as forças de segurança e aqueles que torcem, né, para que seja sempre feito um bom trabalho. Faltou muita coisa, né? A gente não entrou no outro assunto não, mas nós vamos ter mais oportunidades para convidá-lo aqui. E já encerrando o nosso Comando 33, a Polícia Civil segue avante. A virtude se torna o dever. A coragem é o lema constante. Tua lei é a lei defender. É a primeira estrofe do nosso hino da Polícia Civil. Maravilha. É isso aí. E esse foi o Comando 33, esse episódio especial e que nós tivemos aqui então o nosso amigo, vamos dizer irmão, Robson Mourão. O Comando 33 é o podcast vibrante, atuante e sem alteração.